Bem-vindo a mais um programa Perguntas à Fé da Igreja. Sou o Padre Jorge Guarda e através deste programa queremos acolher as suas perguntas relativamente à fé e também, através do Catecismo da Igreja Católica, esclarecer e ajudar a aprofundarem alguns dos conteúdos relativamente à fé, para que a fé pessoal e a fé comunitária, a fé da Igreja, se aproximem mais, se conjuguem mais, para que cada um de nós possa encontrar na fé da Igreja uma ajuda para a sua vivência pessoal da fé. Se quisermos, para que encontremos na Igreja uma mestra que nos leva a conhecer melhor os conteúdos da fé da Igreja e nos leve a viver melhor essa mesma fé. Hoje queríamos levar até si esta grande questão, e que é o desejo de Deus que existe no coração de cada homem e a capacidade que existe no homem de conhecer a Deus. Mas vamos começar por ouvir, então, algumas pessoas que nos vão responder a esta questão: porque é que existe no homem, em cada homem, em todos os homens, o desejo de Deus? Porque é que no homem existe aquele desejo de Deus, de proximidade de Deus, de conhecer Deus? Eu acho que a vontade de tornar-se mais próximo, essa mensagem de amor e de paz que Deus transmite a todos nós. Porque é que no homem existe este desejo de conhecer Deus? Uma boa pergunta. Não sei, talvez aquela força, aquela fé que a gente sente, aquele ser desconhecido que nunca ninguém viu, mas que ao mesmo tempo se sente aquela força, aquela esperança, aquela coisa. Não lhe sei explicar, é indescritível. Em termos do relacionamento do homem-Deus, porquê é que acha que no homem surge este sentimento de descoberta de Deus? Isto vai, como é que eu aqui de exprimir? O homem, perante Deus, acho que vem ali, há uma dificuldade, mas com estes tempos que estão-se a desenvolver, o homem cada vez está mais perto de Deus e acho que o homem é tudo, para Deus é tudo. Não sei bem se me estou a querer explicar, mas o senhor lá em cima deve perceber bem a minha intenção de dizer. Ouvimos então como algumas pessoas se pronunciaram. Efetivamente, a Igreja acredita que em cada homem existe um desejo de Deus. E esse desejo de Deus manifesta-se de múltiplas formas, quer a nível individual, cada um de nós tem dentro de si algum eco daquilo que o Salmo exprime, o Salmo 42 e o Salmo 62, que dizem exatamente: a minha alma tem sede de vós, Senhor. Tem sede de Deus. E Santo Agostinho traduzia este desejo e esta ânsia mesmo de Deus, dizendo: o meu coração está inquieto enquanto não repousa em vós, porque é em vós que nós encontramos a satisfação da nossa vida, a plenitude da nossa vida, o desejo de Deus. Vamos então ouvir, ler com atenção aquilo que o Catecismo da Igreja Católica diz no seu número 28. De muitos modos, na sua história até hoje, os homens exprimiram a sua busca de Deus em crenças e comportamentos religiosos, orações, sacrifícios, cultos e meditações. Apesar das ambiguidades de que podem enfermar, estas formas de expressão são tão universais que bem podemos chamar ao homem um ser religioso. Deus criou de um só homem todo o género humano para habitar sobre a superfície da terra.
e fixou períodos determinados e os limites da sua habitação, para que os homens procurassem a Deus e se esforçassem realmente para o atingir e encontrar. Na verdade, Ele não está longe de cada um de nós. É nele que vivemos, nos movemos e existimos. Ouvimos este parágrafo do Catecismo da Igreja Católica dizendo que, de múltiplos modos, os homens manifestam e alimentam e quase diria intensificam este desejo de Deus, através de orações, através de uma busca espiritual, através de poesias, através das múltiplas religiões que foram surgindo, mas também através de múltiplas outras expressões humanas, as artes, a literatura, a poesia, a música. São diferentes modos através dos quais este desejo de Deus se evidencia, se extravasa do coração humano. É claro que nem sempre este desejo de Deus é explícito, nem sempre o homem tem plena consciência deste desejo de Deus e muitas vezes busca que este desejo imprime no homem é uma busca implícita. O homem sente aquele impulso, vai buscando, muitas vezes não sabe bem o quê. Ou às vezes essa busca traduz-se em realidades como a verdade, a busca da verdade. Um desejo insaciável de conhecer melhor a verdade. A verdade sobre si próprio, a verdade sobre o mundo, a verdade sobre a nossa história. Ou então as inquietações relativamente ao problema do mal, que são realidades que põem o homem à busca de uma verdade. Mas também a busca da beleza, o extasiar-se perante as realidades da criação, da natureza, de uma paisagem, ou então do infinito céu, do olhar, do contemplar as estrelas, e o homem interrogar-se, mas afinal, quem está por detrás de tudo isto? Ou então, da bondade, do homem que sente no seu coração que não se conforma de modo nenhum com o mal e que deseja realmente a bondade, que tudo possa concorrer para o bem das pessoas. A bondade, ao fim e ao cabo, é isso, é que todas as pessoas tenham essa bondade, possam sentir-se bem e que as relações entre as pessoas contribuam precisamente para que as pessoas se sintam bem. Portanto, todas estas formas de inquietação traduzem precisamente esse desejo que há no coração do homem. E daí, portanto, que o Catecismo da Igreja chama a atenção para este desejo de Deus. Por isso mesmo, todo homem, de uma forma ou de outra, de uma forma mais explícita ou menos explícita, acaba por ser religioso, mesmo quando nega essa sua condição. E há também pessoas que negam o seu desejo religioso, diz que não querem saber disso, que a sua relação com o infinito, com o transcendente, com o divino, que não precisam nada disso. Então, por que é que umas pessoas acreditam e outras não? Podemos nos perguntar. Quais são os fatores que levam uns a acreditar e outros não, sabendo que existe, de facto, esta capacidade para o homem este desejo de Deus e esta capacidade para o homem conhecer a Deus. O Catecismo da Igreja Católica menciona alguns elementos para isso. Vamos ouvir a leitura do número 29, do parágrafo 29, também do Catecismo da Igreja Católica. Mas esta relação íntima e vital que une o homem a Deus pode ser esquecida, desconhecida e até explicitamente rejeitada pelo homem.
Tais atitudes podem ter origens diversas: a revolta contra o mal existente no mundo, a ignorância ou a indiferença religiosas, as preocupações do mundo e das riquezas, o mau exemplo dos crentes, as correntes de pensamento hostis à religião e, finalmente, a atitude do homem pecador que, por medo, se esconde de Deus e foge quando Ele o chama. Então, neste texto do Catecismo, apontam-se várias razões para que os homens não correspondam, porventura abafem ou ignorem esta realidade de Deus. A primeira grande razão é o escândalo do mal, o incómodo do mal. O mal que sofre o homem através das doenças, através das tragédias da natureza, através das intempéries, através de tudo isso, o homem escandalizado com o choque do mal, com o sofrimento que a vida comporta, muitos fazem com que isso seja motivo para negar a Deus. Para outros, pelo contrário, às vezes esse tipo de situações são aquelas precisamente que levam a admitir a necessidade de Deus, mesmo admitindo todas estas contrariedades, todas estas situações, todos estes fenómenos da natureza. Há outros que não querem conhecer a Deus porque têm medo de que Deus possa impedir o homem, possa limitar o homem. Como se Deus fosse o admitir a existência de Deus fosse uma limitação. Recusam, digamos assim, a autoridade. Estão de tal maneira cheios do seu sentido de liberdade, do seu sentido de autonomia, muitas vezes a sua própria criatividade, das suas capacidades de conhecerem o mundo, que não admitem de modo nenhum que Deus possa ser um limite. É, portanto, um medo levado por um conceito demasiado distorcido de Deus, por uma visão incorreta de Deus. Às vezes contribui também para não corresponder a este desejo de Deus um outro tipo de medo que o homem tem de que Deus ponha a descoberto, por assim dizer, os comportamentos errados do homem. Que Deus indica um caminho de bem que alguns homens não o querem admitir, ou não são capazes, em determinadas circunstâncias, de admitir. E, portanto, também os comportamentos podem ser uma dificuldade. Pode haver também outra dificuldade, o de facto ignorar de Deus, o ignorar do caminho ou então mesmo uma atitude de indiferença. É assunto que não me interessa, porque às vezes o coração está assim um bocado arrefecido nesta sua dimensão religiosa. Pode acontecer também que o mau testemunho dos crentes e determinado tipo de escândalos na Igreja possa obscurecer realmente o conhecimento e o desejo de Deus. Enfim, são algumas das razões principais. Depois, naturalmente, em cada pessoa ou em grupos de pessoas, poderá notar-se mais este ou aquele fator para não corresponder plenamente ao desejo de Deus e, portanto, também não ter uma fé aprofundada. Mas vamos então dar mais um passo. Se realmente o homem tem este desejo de Deus, existe nele uma capacidade para conhecer a Deus, como é que se dá esse conhecimento? Por que vias, por que meios é que o homem pode conhecer a Deus? Nomeadamente através da sua razão. Vamos ouvir então algumas pessoas acerca desta questão. Em termos daquilo que é a descoberta de Deus, esta que é nosso Pai, não é? E que está tão longe, mas tão perto, acha que é possível conhecê-lo só através da razão? Não.
nós conhecemos e Ele conhece-nos a todos, tanto no pensamento como na nossa presença física. Nós estamos sempre com Deus e Ele está sempre connosco, Ele não nos larga, Ele dá-nos sempre uma mão, Ele é amigo, Ele é tudo o que há para o homem e para a mulher, logicamente. Na sua opinião, como é que se pode conhecer Deus apenas com a luz da razão? Isso é possível ou não? O amor de Deus transparece além da razão. É mais a questão do amor. E o amor é difícil de se explicar, é mais sentido. Na sua opinião, pode-se conhecer Deus apenas à luz da razão? Boa pergunta. Não lhe sei responder bem a isso. Talvez sim, talvez não, vai da perspectiva de cada um. Isto vai do interior de cada um, da fé que tem, não sei. Não. Então, ouvimos de novo a opinião destas pessoas sobre o caminho para chegarem com a luz da razão, com a capacidade de inteligência do homem a chegar à percepção de Deus. De facto, a fé da Igreja reconhece que existe no homem não apenas o desejo de Deus, mas também uma capacidade para conhecer a Deus. E conhecer a Deus através da sua razão, através da sua inteligência. E aponta então, sobretudo, o caminho para este conhecimento é a partir da natureza, a partir da criação, a partir da realidade do mundo criado e a partir também do coração do próprio homem. Da capacidade que existe do homem de entrar em si mesmo e vislumbrar, por assim dizer, um conhecimento de Deus. Vamos ouvir aquilo que o Catecismo da Igreja Católica nos diz sobre estas vias, sobre este caminho para podermos conhecer a Deus. Vamos ouvir a leitura do número 32. Há outros, mas ouvimos sobretudo este número 32. O mundo, a partir do movimento e do devir da contingência, da ordem e da beleza do mundo, pode chegar-se ao conhecimento de Deus como origem e fim do universo. São Paulo afirma a respeito dos pagãos: o que se pode conhecer de Deus é manifesto para eles, porque Deus lhe manifestou. Desde a criação do mundo, as imperfeições invisíveis de Deus, o seu poder eterno e a sua divindade tornam-se, pelas suas obras, visíveis à inteligência. E Santo Agostinho interroga a beleza da terra, interroga a beleza do mar, interroga a beleza do ar que se dilata e difunde, interroga a beleza do céu, interroga todas estas realidades. Todas te respondem: estás a ver como somos belas? A beleza delas é o seu testemunho de louvor. Estas belezas, sujeitas à mudança, quem as fez senão o belo, que não está sujeito à mudança. Então, o que é que o Catecismo nos diz acerca do mundo como caminho para conhecer a Deus? Diz que o homem, olhando para o mundo, vendo como o mundo vai evoluindo, como há o movimento do mundo, por outro lado as limitações do mundo, mas também a grandeza imensa do mundo, levam o homem a esta observação, essa reflexão, essa investigação, levam o homem a perceber, mas um mundo assim como existe, com toda esta complexidade, com toda esta beleza, com toda a sabedoria, digamos assim, com que foi criado, este mundo tem que ter uma origem, tem que ter uma inteligência superior que lhe dê origem e que a mantém em vida, digamos assim, que presida todo este caminho do mundo. E mais, tem que ter também uma finalidade. Porque é que tudo isto existiu? Porque é que as coisas, em cada ano, nós vemos, a natureza vai se renovando constantemente. Sucedem-se as estações do ano, a própria natureza vai se renovando,
morre e renasce constantemente. E esta contemplação assim da natureza fazem o homem vislumbrarem que tem que existir um Criador. E um Criador que esteve não apenas na origem do mundo, mas é um Criador que continua a criar, continua por detrás de toda esta realidade do mundo. E, portanto, que dá finalidade e que dá vida a este mundo. E que este mundo que é colocado à disposição do homem, porque o homem vê-se que é o ponto mais alto desta criação, o ponto mais perfeito desta criação. E por isso também a contemplação, a reflexão sobre a condição do homem, sobre o seu dinamismo interior, é também um outro caminho importante. Se o mundo é um caminho, o homem, a alma humana, é também um outro caminho. O homem vislumbra dentro de si um desejo de infinito, um desejo de perfeição, um desejo de sublimidade, mais um desejo de bondade, de beleza, que faz vislumbrar também na alma humana a relação com um Criador, a relação com Deus. E, portanto, é a partir daqui que o homem chega, digamos assim, à percepção da realidade de Deus e da sua existência. E se há, portanto, naturalmente, mas então o homem conhece perfeitamente a Deus desta forma? Não. Chega a esse conhecimento de Deus, mas para depois entrar na profundidade do mistério, para mergulhar nesse mistério, para entrar em relação com Deus de uma forma mais pessoal, necessita de uma outra luz. E essa luz é-nos dada precisamente através da revelação de Deus. Deus quis entrar em relação com os homens ao longo dos tempos, quis dar-se a conhecerem a esses mesmos homens. E esse ato continuado de Deus se dar a conhecer, a Igreja chama-lhe revelação. E, em rigor, é essa mesma revelação que constitui depois o fator desencadeador da graça da fé, da experiência da fé. Mas disso falaremos, porventura, noutros programas, ao longo dos tempos, digamos assim. Agora, interessa sobretudo ficarmos que existe no coração de cada um este desejo de Deus e existe a inteligência humana que é capaz de conhecer a Deus. Não de uma forma completa, não de uma forma perfeita, mas que é capaz de conhecer a Deus. E é exatamente estas capacidades, este desejo e esta capacidade da inteligência humana que leva muita gente a procurar Deus. Através daquelas vias que eu já disse, mas muitas vezes também esta procura pessoal. E quando o homem corresponde mais vivamente a esse desejo de Deus, ou esse desejo de infinito, ou esse desejo de espiritualidade, ou essa inquietação por causa da problemática do mal e das limitações que experimentamos no nosso mundo, então o homem vai, nessa busca, pode de facto chegar a conhecer a Deus. Mas é exatamente por causa dessa busca. Como é que nós podemos falar de Deus, deste Deus que podemos conhecer? O Catecismo da Igreja Católica diz-nos que é fundamentalmente através da contemplação das criaturas, através, digamos assim, a nossa linguagem humana permite-nos falar de Deus. Porquê? Porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Há na pessoa humana uma imagem e semelhança de Deus. E, portanto, Deus como que deixou em nós as suas marcas. E a nossa própria linguagem reflete, de alguma maneira, também essa nossa semelhança com Deus. E é a partir desta semelhança com Deus é que a nossa linguagem humana, a linguagem das Escrituras, a linguagem da beleza, da bondade, do dinamismo que existe nos homens,
é essa linguagem que nos vai permitir exprimir-nos, falar de Deus. Mas claro, falamos de Deus à nossa maneira, falamos de Deus segundo as nossas capacidades e, portanto, devemos ter a consciência de que o nosso modo de falar de Deus é limitado, é imperfeito. Precisamos de ter a noção de que tudo aquilo que nós falamos de Deus, falamos à maneira humana. Deus é isso que nós dizemos, mas é muito mais do que isso. E de certa maneira, é muito diferente disso. É preciso ter esta noção de que Deus infinito, nós falamos de Deus de modo finito, de modo limitado, Deus é infinito, é misterioso, mas aquilo que falamos de Deus ajuda-nos a conhecê-lo. Precisamos é de ter essa noção de que constantemente temos que estar a reformular a nossa linguagem e a procurar formas mais aprofundadas e às vezes outras formas para nos aproximarmos mais de Deus. E ficamos por aqui hoje. Vimos este desejo de Deus e esperamos que este programa tenha despertado a sua atenção para aquilo que se passa no seu coração e para valorizar toda a sua admiração pelas belezas do mundo, pelas conquistas da ciência, etc. e tantas outras coisas que nos vão revelando, de facto, a inteligência grande que preside a este universo, que preside à vida do homem. E que isso o leve ou a leve a uma aproximação maior de Deus. Desejo que a sua vida seja constantemente abençoada por Deus, bem como a sua família e os seus amigos. Até ao próximo programa, se Deus quiser.